Então, chegamos então na parte 9 do estudo. Essa vai ser a última parte desse estudo sobre o reino de Deus, que a gente veio vendo lá, então, lá de Gênesis. Agora estamos chegando no Apocalipse, então a gente fez um tour, né, por toda a palavra, vendo o plano de fundo que Deus deixou a respeito do seu plano de salvação e do seu reino, estabelecimento do seu reino, como que isso foi ocorrendo ao longo da história bíblica. E então, como eu falei na parte 8 do estudo, a gente vê que o reino ele não está ainda na sua plenitude, porque a gente ainda tem morte, a gente ainda tem o medo, a gente ainda tem doenças, a gente ainda tem a corrupção. Então, o reino ele não está ainda plenamente estabelecido, certo? Apenas na segunda vinda, na volta de Cristo, é que então tudo vai se estabelecer e o reino perfeito vai ser estabelecido. A gente vai entrar no descanso, no milênio, e vamos reinar com Cristo sobre as nações, certo? Então, em Apocalipse, a gente vê que Deus ele revela para João esses acontecimentos que vão ocorrer nos últimos dias, certo? No final dessa era, para o estabelecimento desse reino perfeito. E todo o sofrimento que a raça humana ela vem tendo desde a queda lá, pela misericórdia de Deus, a gente vai ver que as promessas que ele fez dessa restauração vão acontecer, certo? E a gente vê lá em Apocalipse 4, no versículo 2, a gente vê que tem um trono e que esse trono ele não está vazio. Ou seja, Deus está no controle de tudo. Ele está lá no controle de todas as coisas, ele está sentado no trono, ele tem os tempos determinados dele e tudo vai ocorrer dentro do tempo determinado por ele, certo? Tem muita gente que fala, mas por que existe morte, existe a maldade, se Deus existe, por que acontece todas essas tragédias? E a pergunta não deveria ser essa, a pergunta deveria ser um Deus santo, tão santo como ele, como que ele permite que a gente, pessoas corruptas, esse mundo como é, ele devia ter destruído já todos nós há muito tempo. É só por causa que ele é paciente, bondoso, misericordioso e gracioso que ele bolou esse plano e nos mostrou na sua palavra esse plano de salvação como seria. Ele já deixou isso testemunhado, certo? Então, como eu falei ali em Apocalipse 4, a gente vê então que tem esse trono e que Deus está no controle de tudo. Ele está lá no controle de tudo, certo? Vamos agora aqui para a Bíblia. Em Apocalipse 5, 6, a gente vê que tem um cordeiro. Ó, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, mas que não está morto, que reviveu e está vivo ao lado do Pai. Ou seja, esse cordeiro aqui é Cristo. Então Cristo também está lá no trono, o Rei do Universo que veio, sofreu, morreu pelos nossos pecados, triunfou sobre a morte, venceu a morte, e a gente vê que ele está lá no trono. Ou seja, a gente pode ficar tranquilo que ele está no controle de todas as coisas, certo? E aí nos capítulos intermediários ali de Apocalipse, a gente vai ver de Apocalipse 5 até Apocalipse 20 ali. Eu não vou ter como tocar em todos esses pontos, né? Mas a gente vê várias coisas ali, sete selos, as 7 trombetas, as 7 taças, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar. Isso eu não vou entrar em detalhes aqui hoje, mas a gente vai direto para os capítulos finais, então, para a gente estabelecer o reino perfeito de Deus, certo? E a gente vê que lá nos capítulos finais, a gente vê que tanto a besta, quanto o falso profeta, quanto Satanás, né, o diabo, todos eles vão ser jogados no lago de fogo. A besta e o falso profeta ainda antes do milênio, e após o milênio, Satanás também vai ser jogado no lago de fogo. E não só a besta, o falso profeta e Satanás, mas também todos aqueles que não estiverem achados inscritos no livro da vida. A gente vê aqui em Apocalipse 20, no versículo 14, diz assim, ó:
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aqui no versículo 10 fala: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Então, todos esses, tanto a besta, quanto o falso profeta, quanto o diabo e todo aquele que não estiver em Cristo, que não for encontrado no livro da vida, vai ser jogado também no lago de fogo, certo? Então a justiça será feita, a criação de Deus ela vai ser restaurada, vai ser perfeita de novo. Então aquela queda que houve, lembra aquela promessa lá em Gênesis 3,15, que o filho da mulher pisaria a cabeça do descendência da serpente. Então aqui tudo aquilo se cumpriu, Cristo está restabelecendo, e a gente vai ver então um novo céu e uma nova terra que serão estabelecidos. Aqui em Apocalipse 21, opa, acho que eu não gravei aqui, deixa eu ver. Não gravei, mas vamos ali. Apocalipse 21, vai dizer ali, ó. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então a gente vai ver que vai ter um novo céu, uma nova terra, para esse reino perfeito vai ser estabelecido. E aqui no versículo 4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então a gente vê essa restauração que vai ser como era lá no Éden, todos aqueles relacionamentos, o relacionamento perfeito, onde não tinha morte, não tinha medo, não tinha inveja, não tinha vergonha, tudo vai ser restaurado como era no princípio. Então esse foi o plano de redenção de Deus para estabelecer esse plano que a gente veio vendo através dos 9 pontos do estudo, e a gente viu que agora está a plenitude desse reino sendo estabelecido, certo? E Deus também ele não apenas restaura a nossa alma, né, o nosso espírito, mas ele também vai nos restaurar um novo corpo, que a gente vai ser ressuscitado. Na volta de Cristo a gente vai ter corpo glorificado, então a gente vai ter um corpo glorificado, certo? E toda aquela criação que foi afetada pela queda, ela vai ser restaurada também, certo? Então não vai ter nada desse céu e dessa terra, até os nossos corpos. Então tudo vai ser restaurado. A gente vai ter um novo corpo, um novo céu e uma nova terra, e a gente vai habitar aqui na terra com Cristo. A gente não vai viver no céu, certo? Tem muita gente que acredita que o reino eterno, né, a gente vai viver no céu com Cristo. Não, vai ser tudo aqui na terra. É isso que a Bíblia fala, né? Biblicamente a gente não vai morar no céu, a gente vai morar aqui na terra. Então todos aqueles relacionamentos perfeitos, tudo então vai ser restaurado. O relacionamento entre homem e Deus vai ser restaurado. O relacionamento entre o homem e o próprio homem vai ser restaurado. Entre o homem e a natureza, tudo vai ser restaurado. O novo céu e a nova terra sob a autoridade de Deus. Na Nova Jerusalém, como foi o plano inicial de Deus. Na Apocalipse 21, no 2 a 3, dos versículos 2 e 3, vai dizer assim: e eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Certo? Aqui a gente está vendo toda essa restauração. E uma coisa interessante é que no princípio, lá em Gênesis, a gente vê que Deus, primeiro ele criou os céus e a terra, e depois ele criou o homem. E aconteceu a queda, certo? Aqui, no final das coisas, a gente vai ver que isso é invertido. Primeiro Deus cria um novo homem restaurado e glorificado através de Cristo, certo? E depois ele vai criar os novos céus e a nova terra, onde esse homem já restaurado, glorificado, vai habitar. Então a gente vê que é o inverso aqui, a criação agora, né? A restauração. E a gente pode ver lá em Gênesis 22, 2, aqui deixa eu colocar Gênesis 22, 2, e Apocalipse 22, 2,
e Gênesis, deixa eu ver aqui, Gênesis 2, de 8 a 10. Gênesis 2, de 8 a 10. A gente vê que então a gente vai ver que assim como era no Éden, lá em Apocalipse 22, que é o último capítulo da Bíblia, então na restauração de todas as coisas, a gente vai ver que os paralelos, como Deus restaurou tudo aquilo como era a vontade dele, Deus restaurou. Então a gente vê aqui que em Gênesis 2, então o Senhor plantou um jardim no Éden, né? Aqui ó, um jardim no Éden, ele plantou um jardim. A árvore da vida estava no meio do jardim. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Então a gente vê isso lá em Gênesis 2, lá na criação. E Apocalipse 22, depois na restauração do reino, a gente vai ver aqui que no meio da praça, ó, tinha um rio, e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida. Então a gente vai ver a mesma coisa. Tinha um rio, tinha a árvore da vida no meio desse rio, certo? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Ou seja, toda aquela restauração, ele restaurou tudo como era no início. E um outro paralelo interessante que a gente vê que nos 6 primeiros dias da criação, a gente vê lá, o primeiro dia Deus criou os céus e a terra, e houve tarde e manhã o primeiro dia. No segundo dia, houve tarde e manhã. No terceiro dia, houve tarde e manhã. Mas no sétimo dia, a gente vê que Deus não fala que houve tarde e manhã, o sétimo dia, o milênio, certo? E por que será? Será que Deus se esqueceu de falar? Ou, né, por que ele não falou? É porque, se a gente for lá em Apocalipse 21, deixa eu tirar aqui agora. Então, Apocalipse 21, a gente vai entender que o sétimo dia ele representa, então, o milênio, certo? O milênio. E no milênio, a gente vai ver que e nela, na Nova Jerusalém, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade, ela não necessita do sol nem da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então é por isso que no sétimo dia não teve tarde e manhã no primeiro dia, porque não precisa do sol e nem da lua, mas Deus e o Cordeiro que vai iluminar o reino de Deus, os salvos, os santos, a Nova Jerusalém, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E então todas as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para eles a sua glória e honra. Então uma outra coisa interessante é que nós vamos reinar sobre nações. Vão ter nações sobre quais os santos, os que estão em Cristo, que vão participar da primeira ressurreição, vão reinar sobre essas nações. Agora, como essas nações, quem são essas nações, como elas, quem fazem parte dessas nações, não vai ter como a gente entrar agora no estudo. Isso aqui é só um plano de fundo, certo? Como se você desse um zoom na Bíblia inteira, assim, de Gênesis e Apocalipse, e você visse qual é o plano de Deus. A gente não vai entrar em cada detalhezinho. Então, o objetivo desse estudo é só você ver de longe, assim, toda a Bíblia, o plano de fundo que Deus estabeleceu, certo? Então, deixa eu passar aqui para o slide agora. Então, no reino perfeito, aqui no reino perfeito, como que aquele padrão vai ficar, o padrão que a gente está vendo do reino? Então, o povo de Deus, então, é a igreja que é o verdadeiro Israel em Cristo Jesus, certo? Ou seja, o Israel restaurado, o Israel da promessa, tanto judeus quanto gentios, todos os que crerem em Cristo, que é o verdadeiro Israel. Esse é o povo de Deus no reino perfeito. O lugar de habitação é a nova criação em Cristo, que é a Nova Jerusalém. Sob a autoridade e obediência de Deus, sobre bênçãos eternas na nova aliança, no sangue de Cristo, certo? Com o Espírito Santo, através do Espírito Santo, como a gente veio vendo nos outros estudos. E um rei, sob a autoridade de um rei, que é Jesus, que é o primeiro e o último. Então, no reino perfeito, é assim que fica estabelecido o plano, né, de restauração de Deus, como ele queria que fosse desde o começo, certo?
Só que houve a queda e então a gente estudou esse plano de restauração. E aí em Apocalipse 22, deixa eu voltar aqui para a Bíblia. Em Apocalipse 22, então a gente vai ver... Deixa eu ver aqui, Apocalipse 22. A gente vai ver então aqui no final, a gente viu desde Gênesis até Apocalipse, e aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Então, irmãos, espero que vocês tenham gostado. A gente viu, se você assistir desde a primeira parte do estudo, lá na introdução até aqui, você vai ver que a gente fez desde Gênesis até Apocalipse, um tour pela Bíblia inteira, por todo o plano de salvação de Deus, em todo esse caminho que Deus foi traçando até a restauração completa. E espero então que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. E até o próximo estudo.